Bendito seja o nome do Senhor, amados irmãos. Nós vamos, nessa oportunidade, dar sequência à exposição das cartas às igrejas do Apocalipse. Hoje, no capítulo 2, versos 12 a 17, nós vamos falar sobre a carta à igreja de Pérgamo. Por isso, peço aos irmãos que abram suas Bíblias em Apocalipse, no capítulo 2, e nós vamos meditar, refletir neste ensino da palavra de Deus. Amém, amados? Nos diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de dois gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se. Senão, virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Oremos. Pai, pedimos que Tua palavra encontre o nosso coração e opere em nós, segundo a Tua santa e bendita vontade. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, carta à igreja de Pérgamo. Você que é pai já deve ter tido a experiência de não querer que seu filho ande com certas companhias, porque você entende que trata-se de uma influência ruim. Então você não quer que aquela pessoa esteja perto de um filho seu, né? Então logo você quer evitar, porque você percebe que ali existe um risco de uma influência ruim. Mas o que a gente vê aqui, nessa parte do texto de Apocalipse, é que o mal está em casa, o mal não está fora. O mal está dentro. Está lá fora também. Mas também está dentro. A igreja de Pérgamo, ela tinha muitas virtudes. Mas havia nela pessoas corruptas de mente, que se dedicavam a prejudicar a caminhada da fé e os bons costumes da igreja. Nós vamos ver que Cristo está decidido, Ele mesmo, a lutar contra essas pessoas, usando a palavra, a espada de dois gumes que sai da sua boca. Veja, o verso 12, ele inicia dizendo que a carta deve ser direcionada ao anjo da igreja em Pérgamo. Perceba uma coisa, irmãos, esse mensageiro, este anjo, que a palavra anjo significa mensageiro,
Esse mensageiro que está diante da igreja, uma pessoa, deveria receber essa carta e ter o encargo de compartilhar o conteúdo dela com a igreja. Não era uma mensagem para ele, era uma mensagem para ser compartilhada. Pérgamo era uma das cidades que rivalizava com Éfeso e com Esmirna com relação à importância. Era também uma cidade de grande importância ali na Ásia. Pérgamo era uma cidade que tinha muitos templos. Inclusive tinha lá o altar para Zeus e para Atenas. Lá tinha o templo, o primeiro templo que foi dedicado ao imperador romano, estava em Pérgamo. Queridos, era uma cidade famosa também pelo culto ao deus Esculápio ou Asclépio. Trata-se aqui da mesma figura, só que o Esculápio era assim que era chamado esse deus na mitologia romana, e Asclépio era esse mesmo personagem segundo a mitologia grega. Ele era o deus da medicina ou deus da cura, e o símbolo desse deus era exatamente duas serpentes, o que a gente sabe que é utilizado ainda hoje. Agora, uma curiosidade acerca dessa cidade de Pérgamo é que o que a gente ouve falar de pergaminho é exatamente relacionado ao nome dessa cidade. Por quê, irmãos? Porque Pérgamo tinha uma biblioteca gigante. E essa biblioteca, ela tinha uma rivalidade com a biblioteca também gigante de Alexandria, capital do Egito. Só que o papiro tinha que ser exportado do Egito. Dentro dessa guerra de interesse de ter a melhor biblioteca, o rei do Egito, Ptolomeu IV, ele interrompeu o envio de papiro para Pérgamo. Então, como Pérgamo não podia contar mais com o papiro do Egito, eles desenvolveram o pergaminho, que era a utilização da escrita em couro de animais. E acabou, então, tendo um grande sucesso, porque não era tão perecível como o papiro e poderia ser até reutilizado. Então, isso é um dado interessante acerca da cidade de Pérgamo e do famoso pergaminho. Pois bem, queridos, observe que quando inicia-se aqui, Jesus ele está mais uma vez se apresentando, e essa apresentação está dentro do contexto daquela igreja a qual ele se dirige. Ele fala: aquele que tem a espada afiada de dois gumes é quem está dizendo. Veja, se Roma tinha uma autoridade que era pela força, pelo seu poder, o Senhor Jesus está dizendo aqui agora, a igreja está falando com vocês, aquele que tem a espada afiada de dois gumes, aquele que é maior do que Roma, aquele que é maior que qualquer império, é ele quem está falando. Então, muito mais que qualquer juízo entre os homens, deve-se temer o juízo de Deus. É assim que Jesus então começa essa carta. Essas são as palavras daquele que tem a espada afiada de dois gumes, aquele que é maior. Não tema, me ouça, porque quem está falando aqui é o maior. Então ele vai dizer aqui, irmão, sobre o contexto difícil em que essa igreja vivia e a fidelidade dessa igreja, apesar da dificuldade de estar nessa cidade chamada Pérgamo. E é notório que Jesus ele expressa aqui mais uma vez a sua capacidade de saber e saber muito bem das coisas. Ele começa dizendo o seguinte: olha, eu sei onde você vive. Em outras palavras, está difícil para você? Eu sei.
Isso não é novidade para mim. Às vezes a gente está vivendo uma situação e a gente pensa, será que Deus sabe? Em todas as cartas, Jesus diz, eu sei. Eu sei onde você vive. Você vive onde está o trono de Satanás. Contudo, eu também sei que você permanece fiel, apesar dessa dificuldade. A dificuldade que está nesse lugar onde você vive. Essa cidade onde está o trono de Satanás. Queridos, pensar que Satanás ele está em um lugar, ele tem um endereço físico, é uma ingenuidade, isso não é verdade. Ele não tem um lugar onde ele diga, esse lugar é meu, aqui é um ponto físico onde eu habito e eu domino. Satanás significa adversário. E ele ter um trono significa que isso está relacionado ao domínio que ele tem naquele lugar, porque ele domina sobre aquele povo. Ou seja, a igreja estava num lugar onde a opressão era consideravelmente maior do que outras igrejas que estavam em outros lugares. Esse era o ponto. Certo teólogo observou que esse trono está muito evidente onde há uma junção de poder político e poder religioso aliado. Como era aqui na situação dessa cidade. Então Satanás ele tem um trono onde ele controla as pessoas. Ele controla as pessoas. Ele é um anjo caído, portanto, ele não é nenhum Deus. Aí o que a gente precisa entender sobre isso, irmãos? Satanás ele é o maioral dos demônios. Considerando isso, o que devemos pensar? Não devemos menosprezá-lo por causa do mal que ele pode fazer e faz. Todavia, não devemos temê-lo, porque ele é uma criatura e é um ser derrotado. Então veja, você já deve ter visto e ouvido alguém falar sobre a questão de Satanás ser dono do inferno, né? Me lembra aqui que era muito comum num tempo mais antigo, né? E não relacione, eu falo tempo antigo com a minha idade, não tem nada a ver uma coisa com a outra, viu? Que algumas pessoas diziam o seguinte, que ele teve uma revelação que o diabo fez uma reunião no inferno, onde estava naquele tipo quartel-general, organizando alguma coisa para destruir a vida de alguém. Isso não é verdade. O inferno é um lugar preparado para que Satanás e seus anjos sejam lançados. Então essa ideia de que Satanás tem um lugar onde ele domina, não é bíblica. Isso não existe, tá bom? Porém, na carta Jesus surpreende aqui ao dar esse destaque sobre o domínio de Satanás no coração do povo daquele lugar. Provavelmente porque ali era o lugar onde era adorado, ou seja, havia uma situação religiosa relacionada com o império. Então veja, política e religião atrelados sobre uma doutrina que era maligna. Então, Jesus fala, você está no lugar onde é o trono de Satanás. Ele domina na religião e ele domina na política, mas ele não domina na minha igreja. Veja, queridos irmãos, aquela cidade repleta de idolatria, onde não adoraram o imperador. Quem assim fazia era uma pessoa que estava vulnerável às condenações. Jesus ele diz claramente, eu sei que você vive num lugar onde Satanás está mandando, mas eu também sei que apesar disso, você, igreja, permanece fiel ao meu nome e não renuncia à sua fé. Que testemunho que Jesus está dando dessa igreja. E para
valorizar esse testemunho, observe o que Jesus ainda faz. Jesus ainda diz, olha, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás está habitando. Queridos, olha, a igreja, ela tinha, para ser desestimulada a fé, Roma e adoração ao imperador. Ela tinha como estímulo contra a sua fé a própria religiosidade e tanta idolatria que tinha naquele lugar em oposição a ela. E agora, Jesus está dizendo que eles ainda tiveram uma coisa muito horrível, que foi uma provação para a fé deles. Um irmão, provavelmente um obreiro daquela igreja, foi morto por causa da fé. E mesmo tendo tido um mártir naquela igreja, os irmãos permaneceram firmes, sem negar o nome de Cristo. Uma tradição, ou melhor, a tradição conta que esse homem morreu de forma cruel. Antipas, segundo a tradição, foi queimado até a morte dentro de um touro de metal. Ele foi colocado dentro de um forno e ali foi morto. Mesmo assim, o povo de Deus, sabendo disso, não recuou e continuou dizendo: nosso Deus é o Deus vivo e verdadeiro, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Uma coisa curiosa acerca dessa passagem é que não temos quase nenhuma informação acerca de Antipas. Mas uma coisa sabemos: Jesus falou dele. Jesus disse: houve entre vocês um homem chamado Antipas, minha fiel testemunha. Irmãos, talvez muitos não saibam do que você passa e vive para ser fiel ao nome do Senhor. Mas tenha certeza, Jesus sabe. Jesus sabe. Isso é que importa. Mas depois então de valorizar esse testemunho da igreja, nós vamos ver aqui queixas do alto. Porque Jesus vai dizer, no verso 14, no entanto, tenho contra você algumas coisas. Ou seja, tinha coisas boas lá naquela igreja, mas nem tudo estava indo muito bem. E Jesus vai expressar da seguinte forma: tem lá os que seguem os ensinos de Balaão. Em outras palavras, no meio do povo fiel, existe alguns que, apesar de não me negarem, seguem doutrinas que não são corretas. Doutrinas de Balaão. Aqui Jesus está se referindo aqui, irmãos, caso os irmãos queiram ler depois, com detalhes, está em Números, capítulo 22 a 25, porque no capítulo 25, que começa a acontecer aqui o registro das consequências dos erros do povo de Israel naquele momento. Mas o que estava acontecendo aqui para a gente entender o que é essa doutrina de Balaão que Jesus está falando? Balaque, rei de Moabe, estava muito incomodado porque o povo de Israel crescia, se tornava poderoso e vencia guerras. Então o rei de Moabe, ele quis fazer o seguinte: ele quis arrumar um jeito de extinguir o povo de Israel dali. Em outras palavras, ele queria que o povo de Israel se desse mal. O que ele fez? Contratou um profeta chamado Balaão.
E não entrando aqui em detalhes, mas apenas sintetizando, ele faz uma oferta de valores. Balaão não resiste àquela oferta, e ele se dispõe a amaldiçoar o povo de Deus. Só que Deus não permite a maldição sobre o povo que ele abençoou. Não permite. E todas as vezes que Balaão ia proferir uma palavra de maldição, saía uma palavra de bênção. E o povo de Israel realmente era abençoado. Pois bem, só abrindo um parênteses, não se preocupe, irmão, servo de Deus, com história de olho grande, olho gordo, simpatia, macumba. Não se preocupe com essas coisas. Sabe por quê? Porque ninguém pode amaldiçoar aqueles a quem Deus abençoou, aqueles sobre os quais repousa a bênção de Deus. Amém? Então não se preocupe com superstições. O povo de Deus é guardado. Nenhuma condenação, nada pode destruir o povo de Deus. Porém, vamos entender o que foi a doutrina de Balaão. Porque o povo de Deus também precisa saber vigiar. Né? O que acontece? Como não dava para amaldiçoar o povo abençoado, e Deus já tinha falado com o profeta, falou, não adianta, não faça isso. Veja, Balaão deu um jeito. Ele chamou Balaque, rei de Moabe, e falou o seguinte, olha, eu sei de uma coisa. Pega as mulheres amalequitas, insere essas mulheres no meio do povo de Israel, para que essas mulheres influenciem os homens de Israel, seduzam os homens de Israel, e para que elas convidem os homens de Israel para que eles prestem culto a outros deuses, acendam incensos a outros deuses e também se prostituam com elas. Irmãos, infelizmente, a coisa aconteceu. As mulheres seguiram todo o direcionamento do rei dos Moabitas, se envolveram no meio do povo de Israel, contaminaram o povo de Israel, e o povo de Israel não vigiou, caiu nessa história e foram profundamente prejudicados. Em Números 25, versos 1 a 9, vai estar detalhado que mais de 24 mil pessoas morreram por causa daquela desobediência. Então veja, o que Jesus está ensinando aqui, milênios depois, irmãos. Veja, milênios depois. Jesus estava ensinando para eles aqui que essa doutrina de Balaão, ela é nociva. E que doutrina é essa? Existia dentro da igreja de Pérgamo pessoas que seguiam a doutrina de Balaão. Ou seja, elas levavam para o meio da igreja coisas que destruíam a espiritualidade, coisas que destruíam a fidelidade a Deus, coisas que tiravam o temor de Deus do meio do povo. Sabe aquela história? Não tem nada a ver, não tem nada a ver, não tem problema. Precisa ter um discernimento, porque existem coisas que realmente não tem nada a ver, invenção de homem. Mas existem coisas, irmãos, que tem a ver. Que tem a ver. Então Jesus estava condenando pessoas que estavam dentro da igreja de Pérgamo e que faziam o povo errar. Estava levando o povo a fazer concessões para o mundanismo, e isso é um perigo. Amar as coisas do mundo, irmãos, é ter inimizade contra Deus.
E Jesus está dizendo para a igreja: tem uma coisa contra vocês. Existe isso acontecendo com algumas pessoas dentro da igreja. Significa, irmãos, que a igreja não pode tolerar gente que voluntariamente causa prejuízos à comunidade cristã. A igreja tem que estar atenta para perceber pessoas que estão dentro dela praticando coisas erradas. Por que não lembrar, irmãos, quantos casos nós temos visto de pedofilia dentro de igreja, de uso de pornografia dentro de igreja, de adultério dentro de igreja. E isso Jesus alertou. Você olha, existe dentro da igreja de Pérgamo. Mas a palavra sempre vem dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Estejam atentos. Estejam atentos. Porque isso não pode ser tolerado no meio da igreja de Deus. Não pode ser tolerado. Queridos irmãos, então ele fala sobre essa doutrina de Balaão, mas ele fala também, e ele explica aqui, né, que ensinou a Balaque a armar cilada. Veja, ciladas. Irmão, presta atenção. O inimigo usa pessoas. Jesus usa pessoas. O inimigo também usa pessoas. Jesus usa pessoas para levar a palavra de edificação, para a pregação do evangelho, para que sejam instrumentos de libertação do próximo. Satanás usa pessoas para a condenação, para a contaminação, para a perdição do próximo. Então ele deixa muito claramente sobre essas ciladas que foi feita contra os israelitas, que foram induzidos a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Por quê? Se a doutrina de Balaão não tinha nada de teórico, não tinha nada de filosófico, não tinha nada organizado em forma de texto, de doutrina escrita, os nicolaítas já eram o contrário. Eles meio que criaram uma filosofia teológica acerca do que se pode fazer. Qual é o problema? De adorar a Deus e também queimar um incenso ao imperador, que aliás era chamado de Senhor, Deus e Salvador. Qual o problema? De adorar ao Senhor Jesus Cristo e simultaneamente fazer isso. Já que o corpo é mal, qual é o problema de você usar o corpo para o mal, já que no fim você vai ser justificado pela fé? Então a doutrina dos nicolaítas vinha trazer fundamentação, entre aspas, teológica para o erro. Sabe, porque tem várias orientações no Novo Testamento sobre doutores, mestres, segundo a própria concupiscência. A gente pode enxergar isso aqui, tá? Pois bem, curiosamente, o nome Balaão significa ele consumiu o povo. E o nome Nicolau, dos nicolaítas, significa ele vence o povo. Uma curiosidade apenas. O verso 16, então, vai falar sobre arrependimento. Vamos ver aqui o verso 16. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Irmãos, há um juízo para os rebeldes. Às vezes, a gente pensa que haverá o juízo final apenas. O juízo final é certo,
haverá. Mas há juízos durante a caminhada. Como o povo de Israel, na peregrinação, enfrentou juízos, na nossa peregrinação, isso também acontece. O temor do Senhor, irmãos, é o princípio da sabedoria. Ninguém deve pensar que vai viver desordenadamente e não vai colher do fruto amargo dessas escolhas. O Senhor Jesus repreendeu, e ele estava dizendo: manda a carta para o anjo da igreja de Pérgamo, para que haja arrependimento, porque se esse povo não se arrepender a partir dessa advertência do texto escrito, eu irei a eles. Irmãos, nós podemos nos arrepender e devemos nos arrepender a partir do que nós lemos na Escritura. Podemos e devemos. A Escritura é orientação para a nossa caminhada, para a nossa vida. A partir do momento que você tem conhecimento do ensino da palavra e você não se arrepende, você está sendo uma pessoa que não teme ao Senhor. Se você ouve a palavra e você teme, você se arrepende. Você muda o curso. Você se converte dessa direção para a glória de Deus. Mas se você olha a palavra, você não teme e não se arrepende, a Bíblia está dizendo, Jesus está dizendo que ele virá. Não no sentido da vinda no último dia, mas no sentido de vir a nós, de fazer um juízo na nossa subjetividade, no nosso coração, de interferir na nossa trajetória e nos fazer parar e nos exortar e nos colocar diante de consequências dos nossos erros. Jesus está dizendo: irei a ti, porque não fez o que deveria, e irei a eles, e tratarei com todos segundo a espada, a palavra que sai da minha boca. Irei até você, e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Amados irmãos, ele afirma: corrijam-se em arrependimento, senão virei. Corrijam-se. Um julgamento presente que sobrevém à igreja quando ela é desobediente à palavra de Deus. Mas aí, irmãos, ele também sempre faz promessas. Porque perceba, o objetivo do Senhor é sempre, irmãos, que o povo se arrependa e se converta. O objetivo do Senhor é sempre que o povo olhe para a palavra dele, reconheça o seu pecado e mude de vida. Uma pergunta que devemos nos fazer: por que somos às vezes tão duros de coração? Para não perceber os nossos erros, para não mudar de atitude, para não mudar de comportamento, para não ter uma postura firme diante do nosso Deus. Por quê? Por quê? Mas ele diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Queridos irmãos, o maná faz alusão àquele maná que sustentava o povo no deserto. Ele diz: aquele que me ouve, aquele que está atento à minha palavra, ao vencedor eu darei do maná escondido. Eu suprirei, eu saciarei a sua fome. Você não precisa buscar saciar a sua fome nas coisas dessa vida, nas coisas desse mundo. Você não precisa, como fez o povo naquele tempo, se envolver com os amalequitas, adorar outros deuses, buscar outras vias de adoração. Você não precisa se encurvar nem mesmo para as grandes autoridades e poderosas desse mundo.
porque é o vencedor. Aquele que está comigo e é vencedor, porque eu venci, disse Jesus. A eles eu darei do maná escondido. Eu suprirei do alto. Você não terá fome nessa vida, porque eu satisfarei os desejos do seu coração, porque você confia em mim. Eu serei o suprimento da sua alma, a alegria da sua vida. E como vimos aqui no versículo, se você tem caminhado chorando e semeando, você vai voltar cantando alegremente, trazendo os seus feixes, porque você terá e tem do maná escondido. Você tem do pão do céu, você tem do pão da vida, você tem daquele que sacia verdadeiramente a sua fome, o Cristo, o pão que desceu do céu. Queridos irmãos, tirando Jesus da vida, você só tem ilusão, engano. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não recuse essa oferta que está presente no tempo que se chama hoje. Estais cansados e oprimidos, vinde a mim, e eu vos aliviarei. Ele também fala de uma pedra branca. Irmãos, aqui, algumas interpretações acerca dessa pedra branca. Trouxe apenas duas. A pedra branca era dada aos vitoriosos em jogos para que pudessem participar dos banquetes. Ele venceu, então ele vai estar dos banquetes. A pedra também era utilizada por jurados em julgamentos para votar absolvição ou condenação de alguém. Alguém estava na condição de condenado. Quando recebia uma pedra branca, ele entendia que ele estava absolvido, perdoado. Juntando essas duas interpretações, aquele que está com Cristo e é vencedor porque está com Cristo, ele tem a pedra, porque ele estará no grande banquete, na ceia das bodas do Cordeiro. Ele tem a pedra, onde ele sabe que está absolvido de toda a culpa, de toda a condenação. E também nessa pedra, ele tem um novo nome, que é Jesus confirmando que ele tem domínio. Ele tem como propriedade aquele que recebeu essa pedra branca. A conclusão, irmãos, é que essa igreja era uma igreja que suportava as perseguições e a rejeição social por causa do nome de Cristo. Todavia, ela descuidava porque havia na sua membresia pessoas que sustentavam doutrinas contrárias ao Evangelho, ensinos destruidores. Se a gente pudesse aplicar no nosso tempo, quem sabe teologia da prosperidade, do triunfalismo e outros ensinos que distorcem completamente aquilo que é a palavra do Senhor Jesus Cristo, o Evangelho da graça de Deus. Na igreja institucional, no nosso tempo, há pessoas como havia ali na igreja de Pérgamo, pessoas que afirmam ser cristãos, porém conduzem incautos a erros na sua vida de fé. Levam pessoas para longe da verdade. Pessoas que estão tentadas a fazer concessões nesse mundo, irmãos, para obter vantagem, devem se arrepender. Se de alguma forma e alguma proporção no seu coração existe uma tendência de você fazer concessões para estar bem com esse mundo, a palavra de Jesus para mim e para você nessa noite é: arrependa-se. Continue fiel. Porque você só é vencedor nessa vida quando você está com Cristo. Concluindo então, em vez de comer coisas sacrificadas aos ídolos e cair nas armadilhas desse mundo, nós somos chamados
a vida de adoração e santidade diante do nosso Senhor. Sejamos testemunhas de Cristo nesse mundo de treva. Nele nós temos a vitória, que é garantida pela palavra que sai da sua boca. Em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, obrigado. Obrigado pelas palavras de advertência. Obrigado pela palavra, meu Pai, que vem para corrigir o nosso caminho. Obrigado porque o Senhor corrige a quem o Senhor ama. Obrigado, Pai, porque talvez muitos aqui já tenham sofrido, não na proporção de Antipas. Talvez muitos aqui já tenham perdido muita coisa por amor do Teu nome. Talvez, meu Pai, muitos não saibam daquilo que passamos por amor ao Teu nome. Mas como é bom saber, Pai, que Tu sabes que Te amamos, Tu sabes. Obrigado. Que o Senhor continue a fortalecer o nosso coração, Pai, para que sejamos fiéis no testemunho, para que também, Pai, sejamos fiéis na manutenção do bom andamento do corpo de Cristo, a Tua igreja. Que em todas as coisas, Pai, o Senhor nos ajude, para que sejamos encontrados fiéis, para a glória do Teu nome. Obrigado pela Tua paciência, pela longanimidade, pela misericórdia, pela qual não somos consumidos. Que o Teu nome seja adorado. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos caminhando para o encerramento desse culto e vamos aos avisos, da semana.